Em março de 1946, o ex-primeiro-ministro da Grã-Bretanha proferiu um discurso nos Estados Unidos. Seu discurso dizia que depois de superado o inimigo nazista, a União Soviética passava a representar a nova ameaça à democracia e à liberdade, valores que os países capitalistas defendiam do perigo comunista. Em 1947, essa postura foi confirmada por meio do lançamento da doutrina Truman. Essa política constituiu-se de um auxílio financeiro aos países que pudessem ser ameaçados pela agressão totalitária representada pela União Soviética. Temendo que a Grécia e a Turquia passassem ao domínio soviético, Truman ofereceu auxílio para que esses países se mantivessem capitalistas. Posteriormente, George Marshall, então secretário do Estado de Truman, estendeu o auxílio econômico aos países da Europa Ocidental. A doutrina Truman veio reforçar a noção de divisão do mundo. Sua ideia central era fortalecer as nações cuja economia tinha sido abalada pela guerra. A OTAN é uma aliança militar formada por Estados Unidos, Canadá e países capitalistas europeus. Seu texto de criação dizia que qualquer ataque armado contra um ou mais membros da aliança seria considerado um ataque contra todos os demais. Uma vez fortalecidos, esses países teriam condições de resistir aos avanços soviéticos. Isso fica mais evidente a partir de 1949, com a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. A política de empréstimos concedidos pelos Estados Unidos às economias fragilizadas chamava-se Plano Marshall. O Plano Marshall teve sua contrapartida no lado socialista com a criação da Comecon, Conselho para a Mútua Assistência Econômica. O Comecon foi planejado para promover e incrementar o auxílio mútuo entre os países do bloco comunista. Apenas a situação da Alemanha não favorecia a consolidação soviética e sua presença no leste europeu. A parcela ocidental estava sob domínio das forças francesas, britânicas e estadunidenses, e passou a receber apoio e suprimento por meio de um corredor aéreo. Com o aumento da crise entre Estados Unidos e Rússia em 1949, a Alemanha foi dividida em dois países. Essa divisão aconteceu da seguinte forma: República Federal da Alemanha, sob o controle dos Estados Unidos; República Democrática Alemã, sob o controle da União Soviética. Ou seja, o território alemão estava dividido e sob controle dos dois países vencedores da guerra. Foi o fim do monopólio nuclear estadunidense. O mundo estava dominado por duas superpotências rivais e com interesses conflitantes. Os Estados Unidos acreditavam que o seu poderio bélico afastaria os soviéticos de um confronto direto. Entretanto, no mesmo ano da divisão da Alemanha, os soviéticos apresentaram ao mundo o seu armamento nuclear. Eles também construíram uma bomba atômica. A vitória da guerra só aconteceu por causa de uma parceria incômoda. A inclusão da União Soviética na aliança que derrotou o nazifascismo foi de fundamental importância. O eixo dificilmente seria derrotado sem a participação do Exército Vermelho. Entretanto, para os Estados Unidos e a União Soviética representava o oposto de seus princípios políticos básicos: a ditadura no lugar da democracia, o planejamento econômico centralizado no lugar de livre iniciativa e a sujeição do indivíduo ao Estado no lugar da liberdade de escolha. Os soviéticos dispunham de um eficiente maquinário militar e estavam dispostos a levar seu plano expansionista adiante. Esse desejo de conquistar territórios, mesmo sem a guerra convencional, ou seja, sem combate direto, era o que mais aterrorizava os Estados Unidos. Dessa forma, a nova etapa de guerra seria bem mais sutil que as tradicionais explosões de bombas e tiros de canhões. Os soviéticos infiltravam agentes nos partidos políticos, na imprensa e nos meios de comunicação. Nesse momento, a guerra foi travada nos bastidores. O nome Guerra Fria se deu porque não havia interesse de uma guerra direta entre as superpotências, dada a inviabilidade da vitória em uma batalha nuclear. Nos anos 50, houve uma verdadeira caça aos comunistas nos Estados Unidos. Portanto, era necessário identificar os comunistas infiltrados no território. Quem simpatizasse com o comunismo ou fosse identificado como comunista era banido e considerado um perigo público, além de perder o emprego e ser segregado. Foi durante essa época que o senador Joseph McCarthy ficou conhecido como caçador de comunistas. McCarthy enxergava subversão em toda parte.